Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Thaís Castro, do Sicredi, gestora de RH do Sicredi União, psicóloga, falando um pouquinho sobre gestão de pessoas no dia a dia, né? Nosso fórum está chegando, quinta-feira, e a Thaís vai passar algumas pílulas, alguns aperitivos sobre esse tema tão legal que é a importância da escuta ativa na liderança, nas pessoas. Thaís, se apresenta para quem ainda não te conhece, tudo bem? Olá, Bruno, tudo bem? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite para estarmos juntos na quinta-feira aí falando sobre liderança, com um tema, né? Liderança é um assunto tão amplo, mas com um tema tão específico, que é a importância da escuta ativa nas nossas relações, especialmente quando estamos, né, num papel de líder gestor. Maravilha. E a gente vive no dia a dia, né, N desafios, e eu acho que um deles é conseguir acessar a galera, né? Tanto também se fazer acessível. Acho que a pior coisa que tem é quando você vai conversar com uma pessoa, parece que é uma porta, parece que você falou um monte de coisa e não nem entrou por aqui, saiu por ali. Do jeito que bateu aqui, foi embora. E aí você fica naquela dificuldade. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Boa pergunta, Bruno. Eu costumo trazer uma reflexão sobre dois pontos quando a gente fala da escutativa. A importância de quem está conduzindo a conversa e, por outro lado, de quem está participando da conversa, né? O locutor e o interlocutor. Então, a gente tem as duas realidades. Nós, enquanto líderes, né? E aí, independente do... Liderança não tem a ver com cargo, liderança tem a ver com posicionamento, com postura, com quanto você transmite confiança, é exemplo para aquelas pessoas com quem você convive, né? Mas quando a gente está no papel de líder, especialmente de gestor, ou seja, um líder conduzindo a conversa, acho que primeiro, como conectar a nossa presença, né? A conexão das pessoas, ela começa pela presença. E hoje a gente tem várias situações que roubam nossa presença. Temos o celular com as redes sociais, né, com as pessoas querendo os retornos de forma imediata. Temos sempre um computador ligado a uma reunião, a um e-mail, a uma apresentação, enfim. E também o nosso contexto pessoal. Às vezes um dia mais ansioso, um dia mais preocupado, um dia mais agitado, um dia com as emoções mais afloradas. Então, o quanto que essas conversas elas precisam começar por quem está conduzindo a perceber o melhor momento de tê-las. Então, acho que eu gosto de dividir primeiro por essa parte, porque o quanto a gente está conectado e presente na conversa é o que vai dizer muito para o sucesso daquele momento. E respondendo a sua pergunta, né, o outro lado de quem a gente está ali conduzindo um assunto, né? Seja um feedback construtivo, ou até mesmo você está ali disposto a um feedback positivo, um feedback de elogio, e a pessoa não está tão conectada. Então, a importância dessa conexão ser primeiro, antes da conversa. Né? Estabelecer essa conexão, trazer para aquele momento o que nós estamos ali, trazer o tema principal, como se a gente fosse ali a agenda daquela conversa, é importante. Quanto mais presença das pessoas envolvidas nessa conversa, melhor o resultado dela. E a presença a gente consegue com consciência. Precisamos estar conscientes onde a gente está. Então, eu sempre digo, vamos alinhar primeiro antes de qualquer conversa, né? Saber como a pessoa tá, trazer ela para aquela agenda, para que a gente possa, a partir da presença, ter a nossa escuta ativada. E aí, escuta dos dois lados, né? A gente vê isso no dia a dia, vê esse desafio, e é bem isso, essa é a busca. No nosso cotidiano, a gente vive buscando meta, né? O comercial vai buscar cliente, vai buscar fechamento, vai buscar bater a meta. O RH vai buscar fechar vaga, vai buscar não perder os seus talentos. Cada um está ali naquela busca incessante por uma meta, tem uma cobrança acima dessa pessoa. E isso vai gerando uma pressão, isso vai gerando, como você falou, às vezes uma perca de consciência, né? Você não consegue estar presente ou você está ali acelerado.
como que você trabalha isso para beneficiar a escutativa, né? Não, como você falou, não vai ter escutativa sem consciência. Faz sentido esse passo atrás? Como é que você trabalha isso com as equipes para conseguir chegar ali na escutativa? Muito bom. Eu sempre busco, primeiro de tudo, né? A gente tem que ter, como você disse, o nosso dia, nossa rotina acaba consumindo demais. Todo mundo, né? Independente da área de atuação, do cargo, da missão que se tem no trabalho. Mas, especialmente, a gente ter com muita clareza quais são as prioridades que a gente precisa seguir ali. E lembrar que não somos um robô. Embora nós sejamos, né, estimulados o tempo todo a entregar com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível, somos pessoas que estamos convivendo, estamos entregando para outras pessoas. Então, o quanto é importante... Oi, voltei. O quanto é importante, primeiro, estarmos conectados naquele objetivo principal. Então, o objetivo principal, no meu caso, é fechar uma vaga, que eu tenho um tempo, eu tenho que atender um gestor, que isso pode estar impactando um possível associado meu, no caso aqui do Sicredi. Então, qual a melhor forma de fazer isso? Então, tenho que ter uma agenda estabelecida, tenho que ter uma clareza no que eu preciso ter de um planejamento assertivo, né, uma organização de início, meio e fim. E especialmente aqui, compartilhando o meu caso, nós lidamos com a expectativa das pessoas, né? Por um lado, a gente está aqui tendo um prazo, tendo uma meta, tendo um desafio a ser cumprido. Por outro lado, eu tenho uma pessoa precisando de um trabalho, por exemplo. Então, aquele momento é importante para ela. Então, aí entra uma palavra que a gente escuta muito, mas talvez a gente se perca no nosso dia a dia, que é empatia. A gente lidar com a empatia e lembrar que um trabalho, ele é complemento do trabalho de outro colega. Né? O nosso trabalho é um complemento do trabalho, é uma fase, né? Uma etapa desse trabalho. Então, o quão é importante a gente ter um bom planejamento, uma boa organização, uma clareza do que precisa ser feito, né? Uma conciliação, uma administração de agenda, porque aí a gente consegue empregar de forma muito mais consciente e envolver as pessoas de uma forma correta, né? E falando para o líder, como eu envolver a minha equipe? Às vezes eu tenho 10, 20, 50, 100 pessoas abaixo de mim. Tem que ter muita clareza de onde a gente está, para onde a gente vai chegar. Né? Quais são as métricas que a gente vai ver depois se tudo isso deu certo, né? Se teve uma caminhada de sucesso. E envolver as pessoas de uma forma consciente. Então, vamos respirar, vamos perceber o que a gente precisa fazer, né? Que eu tenho certeza, nós trabalhamos com adulto, todo mundo dá o seu melhor. Mas quando a gente toma consciência do que a gente precisa fazer, a gente primeiro entende o nosso momento, né? Se eu tô, como eu disse, né? Uma boa liderança começa com um bom autoconhecimento. Como eu tô naquele dia, se eu tô no meu melhor momento para aquele dia, se eu preciso alinhar alguma questão com a minha equipe, se eu preciso compartilhar com a minha equipe alguma situação para que eles possam entender também o cenário envolvido e aí tomar consciência de fazer as coisas da melhor forma. Só que isso, né, Bruno, o tempo não espera a gente fazer tudo isso. Na teoria é muito lindo, mas, como eu disse, a gente precisa cada vez mais de recursos para nos conectar. Então, a presença é um recurso, a escutativa é outro recurso. Quando eu escuto as pessoas envolvidas, eu consigo direcionar da melhor forma. E a consciência daquilo que eu estou fazendo. E como trazer a consciência? Cuidar dos seus roubadores de tempo, né? Estou muito concentrada numa atividade, de repente vou parar para checar minhas redes sociais. Será que ali é o melhor momento de fazer aquilo? Ou estou há muito tempo frente do computador e já percebo que a minha qualidade de trabalho, eu estou muito tempo numa reunião com o cliente, minha qualidade não está 100%. Faz uma parada estratégica, né? Uma parada estratégica para um café, uma parada estratégica para descomprimir e voltar naquela atividade. Então, tem um universo aí amplo de estratégias que pode ser feito. Mas não abro mão nunca da gente ter presença, perceber a nossa presença, a habilidade da escutativa, né, que é perceber o outro, né, quando a gente está numa pauta, tá ouvido aberto para o outro, ouvir realmente, e a nossa consciência. Sensacional. O que estamos fazendo, né? Para mim já valeu a aula já. O pessoal vai
aproveitar muito desses ensinamentos. E você falou da empatia, né? É muito difícil ter uma escuta ativa sem empatia. Empatia é uma habilidade comportamental, uma habilidade de relacionamento. E tá muito em voga hoje, o pessoal tá pontuando, olha, a gente consegue estudar isso, a gente consegue desenvolver isso. Você já deu algumas dicas aqui, né? Com presença, com consciência, praticando a escuta ativa. Tem alguma outra técnica, algum outro jeito de desenvolver a empatia, de melhorar o seu nível de empatia? Excelente pergunta. Né? Antigamente, né, se falava muito que a empatia era colocar no lugar do outro. Eu costumo ressignificar isso. Acho que empatia é você respeitar o lugar do outro. Porque a empatia envolve as nossas crenças, envolve a nossa história, envolve o nosso momento. Né? E para que eu consiga ser empático com o outro, primeiro começa comigo mesmo. Né? Quais são as minhas crenças? Né? O que eu tenho na minha história que me proporciona ser mais empático, mais simpático, mais tolerante, mais acolhedor, mais direcionador com o outro. E aquilo que eu não consigo fazer de melhor e preciso de ajuda para isso. Então, acho que primeiro de tudo, para a gente conseguir ser uma pessoa empática, a gente precisa entender o que a gente tem dentro da gente, né? E qual a melhor forma que a gente consegue servir ao outro nesse sentido. Porque somos seres que vivemos numa sociedade, não tem como pensar, não me importo com o que o outro pensa de mim, ou não me importo com o outro. Quem pensa assim, vamos ressignificar isso urgente. E especialmente quando a gente trabalha com pessoas. Né? Todo mundo aqui lida com pessoas o tempo todo. Então, a empatia primeiro começa a gente perceber os nossos potenciais ilimitadores. E aí sim, quando eu tenho e empresto ao outro aquilo que eu tenho de mais importante, que é o meu tempo, a minha consciência e minha escuta, eu consigo compreender algumas coisas. E aí, pessoal, a gente não precisa aceitar o que o outro traz, né? Porque o outro também vai ter a caixinha dele com as crenças dele, com a história dele, com o momento dele. Mas eu preciso compreendê-lo. Acho que a partir do momento que a gente compreende o momento e o cenário do outro, fica mais fácil a gente poder entrar em sinergia e entrar em sintonia, que é importantíssimo para uma relação de liderança, né? Mas tentando aprofundar um pouco mais do como, né, Bruno? Além dessa primeira parte da gente se perceber e entender mais. A empatia nada mais é do que isso, a gente respeitar aquele momento. Então, assim, talvez aquela queixa que a gente vai ouvir de um liderado ou de até um líder não faz sentido nenhum pra gente. Porque não é aquele momento que a gente está vivendo, a gente não tem aquela história, a gente não tem aquela crença. Mas, talvez através de perguntas, a gente consegue emprestar para o outro uma consciência maior. Então, perguntas que não julguem, perguntas que façam refletir, perguntas abertas, perguntas que a gente possa, como eu disse, né, proporcionar ao outro um pouquinho mais de reflexão daquele momento. Talvez a gente fale, Thaís, mas eu não tenho técnica para isso. Mas é muito mais sensibilidade do que técnica. E a sensibilidade vem junto com a presença e com a consciência. E nós, líderes, se há uma palavra que eu deixo aqui, é sensibilidade. E sensibilidade não é ser sensível. Sensibilidade é a capacidade de perceber os detalhes daquela relação. Legal. Nossa, obrigado pelas dicas. Eu não me aguentei, estou anotando aqui enquanto você fala para fixar melhor. E aí, a gente partindo para... A gente está falando de bastante técnica, de bastante desenvolvimento pessoal para conseguir chegar nas pessoas, né? Vamos fazer um exercício hipotético aqui, né? Alguém ali em casa está pensando, tá, mas como é que eu coloco em prática isso? Vamos fazer um exercício hipotético, né? Às vezes no trabalho a gente encontra o sabe tudo, aquela pessoa que você vai conversar, a pessoa está cheia de respostas, já está fechado no seu pensamento, você não consegue acessar. E tem também o aham ou o sim, né? Tudo que você fala é aham, sim, virou as costas, faz de outro jeito. Como acessar essas pessoas, acessar
esses perfis é da mesma forma? Cada perfil tem um jeito, cada pessoa tem um jeito? Qual que é a sua dica? Não. Eu costumo dizer assim, que o grande mistério, assim, a gente trabalhar com as pessoas, grande satisfação, talvez, é porque cada um é de um jeito, né? Cada ser humano tem uma dinâmica de funcionamento, a sua personalidade, o seu temperamento e a sua história de vida, que isso complementa tudo. Mas como, né, Thaís, lidar com o universo? Eu tenho várias pessoas que eu trabalho, que eu lidero um time, são pessoas totalmente diferentes, em gerações diferentes, né? Porque o mercado de trabalho agora proporciona a gente trabalhar com geração X, geração Y, a geração que está chegando, né, mais aquecida aí para o mercado. Como eu consegui ser assertivo dessa forma? Gente, primeiro, não tem receita de bolo, tá? Que eu não consigo falar. Vai lá no capítulo 10, olha a página 50 que vocês vão ter aí uma receita. Infelizmente não é assim. Mas felizmente a gente tem um recurso que ele é transformador na vida das pessoas, especialmente do líder, que é a habilidade de perguntar. Até agora eu falei da habilidade de escutar e o que envolve, né? A presença, a consciência, a escuta ativa. Agora eu vou falar do segundo ponto, que é a habilidade de perguntar. Primeiro que a gente já vai ter uma ideia, né, do temperamento, do funcionamento daquela pessoa que a gente está entrando ali na conversa. Se organize. Acho que para toda uma conversa difícil, a gente precisa se planejar. Primeiro, entendendo o nosso momento naquela hora. Se a gente está mais explosivo, se a gente está mais irritado, se a gente está mais tranquilo, se a gente está mais triste. Primeiro que a gente precisa entender o nosso momento, que isso vai fazer toda a diferença numa conversa. E segundo, emprestar perguntas, né? Eu costumo brincar aqui, perguntas poderosas, perguntas de impacto. Thaís, mas como assim? Perguntas poderosas, perguntas de impacto são perguntas complexas. Talvez a gente começar do começo, né? Olha, Bruno, tô percebendo que a gente está num tema aqui da nossa reunião, do nosso planejamento para tal evento, e que você está mais resistente, você está intolerante, você está muito fechado para as sugestões que seus colegas estão te dando. Eu sei que você lidera esse evento, é você que vai definir, tomar algumas decisões, mas o evento ele é coletivo, né? A construção é coletiva. Eu quero entender de você o que porventura está te fisgando, o que está te bloqueando para ouvir esse contexto. E aí você pode me responder, não é nada, Thaís, eu estou cansado. Então vamos falar melhor sobre o seu cansaço, porque esse comportamento está impactando no trabalho em equipe. Embora você tenha uma função muito importante, que é de direcionar o seu time e tomar decisões, não é você que vai fazer sozinho esse evento. O evento vai ser entregue de forma coletiva. Então é muito importante que a gente fale agora. E se você, porventura, nem perceba o que você está fazendo, eu vou te dar 5 minutos. Vamos tomar um café, vamos tomar uma água e a gente volta para cá. E o segundo ponto, né, Bruno? Não tem o dono da razão. Talvez a gente até esteja percebendo que um colega esteja mais reativo, mais fechado, ou de poucas palavras, mas ele tem aqueles motivos. Então, que as perguntas possam explorar esses motivos e não trazer o que a minha verdade acha que é absoluta desse momento. E aí, é tentativa, tá? Vamos experimentando, vamos conversando. Talvez na primeira conversa a gente não vai ter tanto sucesso, talvez na segunda a gente já tenha mais. E eu acho que a gente precisa ter coragem, né? As conversas difíceis exigem da liderança coragem de colocar o problema em cima da mesa. Quando a gente coloca em cima da mesa, não tem como tirá-lo mais. E aí tem a habilidade de ir conduzindo, que isso é só tentando mesmo, é fazendo. Legal, espetacular. Obrigado pelas dicas. E você falou um ponto chave e crucial, né? A gente cria pré-julgamentos, a gente cria nossas verdades. Como trabalhar isso internamente para conseguir ser mais assertivo, conseguir ter a escuta ativa, conseguir ter as perguntas corretas? Eu acho que, na minha visão, o grande trabalho é com a gente mesmo, mas também com a verdade absoluta do outro, né? Como ajudar a desconstruir. Você falou bastante no caminho das perguntas. Como é que eu trabalho o meu pré-julgamento para eu não me cegar nele e o do outro?
Legal. Eu vou responder essa sua terceira pergunta. Talvez ela seja a base de todas, tá? Vou responder como terceira, mas talvez ela esteja lá no início, antes até da escuta, que é o autoconhecimento, né? Esse é um ponto que a gente escuta muito falar, né? Especialmente depois dos episódios de 2020, 2021, da pandemia, né? Que é um marco para a humanidade hoje. A gente vem tendo muitos momentos e muitas falas, muito conteúdo disponível nas redes sociais, mudou muito as formações mesmo técnicas em universidades, em escolas, trazendo esse tema do autoconhecimento. Por quê? Para a gente conseguir ser assertivo e especialmente proporcionar mudança no outro, a gente precisa entender o que fisga a gente, né? Quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, o porquê que aquele meu liderado, o porquê que aquele meu líder ou aquele meu par me tira tanto do sério, por que eu tenho facilidade para lidar com algumas pessoas e dificuldade com outras. Então, o autoconhecimento vem de tudo isso, a gente refletir os nossos valores, entender as nossas crenças, que é aquilo tudo, né, que acompanha a gente desde a nossa infância, com a nossa formação ali, e entender e compreender o meu temperamento, os aspectos da minha personalidade. Ah, Thaís, mas isso é muito amplo, isso é muito chato, e se eu não tenho um bom terapeuta, eu não consigo fazer. Claro, se você tiver recurso profissional, é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas, de qualquer forma, parar um pouquinho, refletir o que aquilo é importante para você. O porquê que você não está abrindo mão de algum ponto de vista? O porquê que você não está abrindo mão de considerar o outro? O que aquilo te fisga? Se a gente fizer essa pergunta, que seja no caminho, de casa para o trabalho todo dia, a gente vai começar a ter algumas respostas. Né? Por que isso, Bruno? Para a gente poder ampliar a nossa consciência. E aí, poder compreender um pouco o outro. E como eu disse no início, compreender não é aceitar, mas é poder entender, né? Ou pelo menos tentar entender o porquê que aquele meu colega, enfim, aquela outra pessoa está tendo aquele comportamento. E aí eu consegui ser mais assertiva, emprestando a minha escuta ou fazendo perguntas que façam ele refletir também. Então, tudo eu começaria com a autoconsciência. E aí, assim, a partir do momento que eu começo esse movimento, eu consigo proporcionar que a minha equipe, que os meus pares, que meus líderes vão para o mesmo caminho. Porque como eu vou estimular isso com alguém, sendo que eu não dou o exemplo, que eu não faço? E aí a gente tem um universo de oportunidade de autoconhecimento, né? A gente tem técnicas profissionais, a gente tem vários cursos aí que ampliam a visão, ampliam a consciência, enfim, a gente tem aí um universo que, se for entrar nesse assunto, a gente tem muita dica para falar também. Mas o que eu costumo dizer, liderança, um bom líder, tá? Um bom líder. Thaís, qual que é o segredo de um bom líder nesses meus 12, 13 anos de experiência na área de recursos humanos? Começa com autoconhecimento. Não tem como ser diferente. É autorreflexão e autoconhecimento. Só assim a gente tem mais segurança, mais confiança para poder gerenciar, especialmente as emoções. Um líder gerencia emoções. Um líder que acha que gerencia ações já precisa repensar. Um líder bom, ele primeiro gerencia emoção. Maravilha, obrigado pelas respostas. Thaís, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Vamos deixar um mistério aí, vamos deixar um gostinho de quero mais para o pessoal que vai acompanhar o evento na quinta, seja presencial ou online. Temos poucas vagas, quem não se inscreveu, se inscreva, daqui a pouco acaba, mas ainda assim pode se acompanhar online, vai ficar gravado. Quer deixar uma mensagem para a turma? Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Com certeza. Primeiro, desculpa, né? Que você vê que o tema eu adoro muito. A gente vai conversando e vai abrindo várias portas aí, várias vertentes. Mas espero vocês quinta-feira com vários colegas também para a gente falar mais sobre esse universo que é a liderança. Né? Como eu disse, a liderança é um tema central que vai desdobrando várias possibilidades, mas
estaremos juntos para a gente poder também construir, né, e aprender. Então, também aguardo vocês para poder aprender um pouquinho com as experiências de todo mundo. É isso, pessoal. Quinta-feira, 18h30. Quem conseguiu garantir sua vaga presencial, quem não conseguiu, online, depois gravado. Com certeza a gente vai ter muito conteúdo legal com a Thaís, com a Suzy, com o Carlos e com vocês, como a Thaís falou, também para a gente aprender nessa troca. Valeu, Thaís, muito obrigado. E eu que agradeço. Eu que agradeço, Bruno. Até quinta-feira. Uma excelente semana para todo mundo e espero vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, tchau. Até mais. Até.